A motocicleta sempre fez parte da minha vida, como terapia, como lazer, e sempre fiz muitas viagens durante todo o Brasil. No dia 20 de junho de 2020, indo trabalhar na minha motocicleta, eu acabei por me envolver em um acidente devido à negligência de um outro condutor. Estava utilizando equipamento de proteção, estava completamente seguro e na via preferencial. No entanto, acabei sofrendo esse acidente. Durante 10 meses eu fiz a utilização de cadeira de rodas, tive que usar muletas após esse período. Durante muito tempo eu não conseguia nem entrar num carro, eu precisava de usar uma ambulância para poder me deslocar ao hospital. Todas as radiografias, todos os exames que eu tinha que fazer eram muito dolorosos, eu tinha que tomar muitos remédios, várias pessoas me ajudando e algumas necessidades básicas do dia, como me alimentar, eu não conseguia fazer sozinho. No início da minha recuperação, um grande amigo me deu uma santa que era pertencente à mãe dele, a falecida mãe dele. E ele me disse, no dia que você conseguir andar sozinho, no dia que você conseguir entrar no seu carro, você vai me entregar pessoalmente. Nesse dia, eu resolvi levantar. Decidi que eu ia dirigir. Peguei a santa e falei, hoje eu vou entregá-la, vou devolver para ele. Eu tinha o hábito de sempre chegava na casa dele, eu buzinava. E ele sempre abria o portão da garagem automaticamente. Esse dia, não acreditando que era eu, ele abriu o portão pequeno. Eu me lembro da cena dele me olhando, com os olhos cheios de lágrimas, e não acreditando que era eu que estava ali. E eu também fiquei muito emocionado, porque foi a primeira vez, depois do meu acidente, que eu tive independência. Que eu consegui, mesmo de muleta, mesmo sentindo dor, mesmo me arrastando, eu consegui fazer uma coisa da minha vontade, sem precisar de ninguém. Devolvi a santa para ele. A partir de então eu decidi que eu mesmo ia lavar meus carros, eu mesmo ia fazer minhas coisas e eu ia vencer a dor, ia vencer todos os obstáculos que minha vida estava colocando. Apesar das dificuldades, das dores, das noites de sono perdidas, essa experiência serviu primeiro para mostrar o quão forte eu sou, o quão eu consigo superar obstáculos, o quão eu consigo reerguer. Mesmo a gente caindo, a gente consegue sempre levantar. Um outro ponto fundamental é que nós, com uma experiência desse tipo, podemos ajudar uma outra pessoa com uma experiência similar. Com esses relatos, com essas experiências, devemos despertar em nós a empatia por outros. Várias pessoas passam pelos mesmos problemas todos os dias e muitas vezes passam sem ser observadas. As pessoas não conseguem perceber a dificuldade que outras pessoas têm. Pessoas mais próximas talvez conseguem. Mas quando a gente tem empatia e a gente se disponibiliza para essas pessoas, a gente consegue promover o progresso dessas pessoas. Prosperidade, é isso que a gente tem. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas conseguem levantar. Nós temos que mostrar para as pessoas que com a ajuda de todos a gente consegue prosperar. Eu tive uma deficiência adquirida, que eu tive um problema na minha coluna e eu tive uma hérnia extrusa. O meu disco da vértebra, ele estourou direto, então eu não tive hérnia de disco, não sentia sintomas antes. Então meu disco estourou direto e eu literalmente não conseguia andar mais. Eu tive vários problemas decorrentes dessa hérnia extrusa e eu precisei entrar para uma cirurgia antes de perder totalmente o movimento da minha perna. Então eu passei por uma cirurgia e passei por um afastamento, inclusive, de todas as atividades que eu fazia. Eu sempre tive uma vida muito dinâmica e eu tive que me afastar um pouco disso para poder manter a minha saúde em dia. E no meu retorno médico, o médico me informou que eu não poderia mais carregar nada extremamente pesado por conta desse problema que foi adquirido. E eu deveria fazer pilates para o resto da minha vida. Então, o pilates hoje, na minha vida, é um remédio, assim como as atividades físicas moderadas. Continuo tentando superar cada dia mais os meus limites, de pouco a pouco. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, quando assistirem esse vídeo, é de se empoderarem de fato da sua potência, da sua saúde, da sua vontade, da sua persistência. E de não parar no meio do caminho. Tive uma filha e ela é um peso. Hoje minha filha tem 10 quilos e é muito difícil, às vezes, de carregá-la. Mas mesmo assim eu insisto, todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, a gente faz uma caminhada juntas. Eu coloco ela no sling, como se fosse um canguruzinho, e todos os dias nós fazemos a nossa atividade física. Ela vai comigo e se diverte bastante. Então, empoderem-se do seu valor e siga em frente sempre. Como a gente está falando de mês do deficiente, até um detalhe. A minha vida se contrasta tanto nesse dia que eu nasci no dia 21 de setembro, dia da luta do deficiente. Fui cercado de carinho desde criança. Adquiri poliomielite quando eu tinha 11 meses de idade. Fui cercado pelos meus pais de cuidados, carinhos e proteções,
para que eu pudesse me desenvolver. E fui crescendo, crescendo, claro, tive que contornar muitas diversidades nessa fase. Mas como eu tinha uma ótima base familiar, eu consegui crescer com várias informações que meu pai, minha mãe, os ensinamentos que eles me passavam. E o primeiro deles era, você não é melhor nem pior que ninguém, você é igual, apenas diferente. E fui lutando, lutando e consegui chegar aonde eu cheguei. Hoje eu estou na SMS, essa empresa maravilhosa que me acolheu com tanto carinho. E o tempo foi passando, fui crescendo, consegui desenvolver. Me casei. Nesse tempo que eu me casei, conheci a minha linda e maravilhosa esposa, onde a gente está fazendo esse ano 25 anos de casados. E com 3 anos de casados, a gente decidiu de ter uma criança. Aos 8 meses, a gente detectou, através de um ultrassom, que essa criança também seria especial. Essa criança ela teve uma doença chamada mielomeningocele. Os médicos falavam que meu filho não ia andar, que ele não ia se locomover de forma adequada, ele não ia ter controle de nada, ele ia ter um estado vegetativo, viver num estado vegetativo. Agora, se coloque no meu lugar, eu 3 anos casado, primeiro filho, doido para estar desfrutando disso e de repente cai essa bomba na minha cabeça. Eu comecei a me revoltar, fiquei chateado e encontrei o Mário César, que é um grande amigo meu, que é um padre, eu sou católico. E aí lá eu confessei tudo que eu tinha, desabafei com ele, e ele olhou assim, na sua sabedoria, e falou, você cala sua boca, deixa Deus mostrar a glória dele no seu filho. E eu falei, é verdade, então eu vou lutar contra. Como que eu vou lutar contra? Vou pesquisar. Pesquisei, qual o melhor tratamento, como que eu devo fazer, onde eu tenho que buscar os dados, tudo bonitinho, e Deus foi me apresentando os médicos, aí ele nasceu. Ao nascer, esse menino nasceu e falaram que não ia chorar. Esse cara abriu um perreiro. Falaram que ele não ia mexer as pernas, ele mexeu. Com 1 mês de idade, essa criança fez 3 cirurgias. Eu fiquei morando no hospital 45 dias. Minha esposa foi cuidando dele, levando ele nas fisioterapias e terapia ocupacional. Teve uma época que a minha esposa, ele ficou muito gordinho e ela não estava conseguindo levar ele. Aí ela começou a ficar desesperada e eu falei, vamos pensar. Vou dar uma paradinha, eu vou cuidar dele e você vai trabalhar no meu lugar, que eu vou cuidar dele. E o Alexandre, nessa época, andava na cadeira de rodas. E aí a gente foi, ela formou um trabalho, eu saí do meu emprego, fiquei 2 anos por conta do tratamento dele. Quando eu voltei a trabalhar, ele já estava andando. Com 16 anos, com a graça de Deus, depois de muita luta, de muita batalha, e com a ajuda dessas pessoas maravilhosas, ele recebeu a alta da fisioterapia e falou, agora o mundo é seu. E aí chegou a parte de pai. Eu falei, agora você não é melhor nem pior que ninguém. Você é apenas diferente. Busque a sua luta, busque e lute. Se esforce, se dedique, que você vai conquistar. E graças a Deus isso aconteceu, porque hoje meu filho é meu colega de trabalho. E isso é fantástico na minha vida. Saber que toda essa luta, toda essa batalha, todo esse esforço valeu a pena. Hoje eu tenho um jovem que estuda psicologia e que se dedica junto comigo na SMS para poder dar esse exemplo para os outros colegas, que nós somos protagonistas da nossa vida. Todos os dias nós escrevemos uma página dela, mas para você prosperar, não tem que ficar estagnado, não. Busque com todas as forças os seus desejos, os seus anseios que vão ser alcançados.